Leva-nos a valorizar mais, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Deixa eu ligar aqui. A imersão nós vimos aqui que o espírito que Josué e Caleb tiveram. Temos visto isso durante a semana também. Irmãos, o que motivou aqueles dois jovens, na época? O que motivou eles a ter tanta ousadia e coragem ao falar diante daqueles 10 espias incrédulos que, além de serem incrédulos, estavam desanimando também o restante do povo? O que levou Josué e Caleb a ter esse espírito desbravador e essa coragem e essa ousadia? A palavra que Deus já tinha falado. Irmãos, toda ação nossa, todo movimento precisa estar apoiado na palavra. Precisa ser direcionado pela palavra. Se Deus fala, nós fazemos. Se Deus não fala, nós não fazemos. Não tem segredo, não é método, não é invenção, não é reinventar a roda, irmãos. É simplesmente obedecer o falar de Deus. Josué e Caleb entenderam que uma vez que Deus deu a palavra, irmãos, eles só teriam que tomar posse da palavra e agir em conformidade com essa direção que a palavra de Deus tinha dado para eles. Por isso que eles foram felizes e eles entraram na boa terra. Em contrapartida, os outros 10 irmãos ficaram de fora. Nessa noite, você quer entrar na terra, você quer ficar de fora. Lembre-se que não eram 10 pessoas desconhecidas que chegaram de paraquedas e receberam. Não, irmãos, eram pessoas nascidas nas tribos. Eram pessoas que ouviam o que Josué e Caleb ouviam. Então nós vimos aqui o que o irmão pediu para que nós lêssemos Hebreus capítulo 4, versículo 2. Aqui fala o seguinte: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Então a palavra chega a nós de uma forma completa. A nós, ou seja, nós estamos ouvindo o que os outros irmãos estão ouvindo. Não é uma palavra diferente, ou não é um falar diferente. É a mesma palavra. Então, a nós, estou aplicando, a nós, o que nós temos recebido hoje é o que os irmãos têm recebido em qualquer outra localidade, em qualquer outro continente, entendeu? A nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Sabe qual é a forma de você abortar a ação da palavra na sua vida? E a forma de eu abortar a ação da palavra na minha vida? Quando nós a recebemos, mas não usamos a nossa fé ao recebê-la. Quando você ouve uma palavra, irmãos, e quando você não crê nela, a sua vida não muda, você vai continuar o mesmo o resto da vida. Você pode estar dentro da igreja em São Paulo, você pode estar dentro de qualquer outra localidade, irmãos, em que as coisas tenham acontecido, e também aqui em Carlos Chagas. Se você não crê, nada acontece. Se eu não creio, irmãos, eu vou continuar o mesmo que eu era desde aquele primeiro dia em que eu me converti ao Senhor. A palavra não tem proveito, a palavra ela não executa a obra. Obra essa que ela foi destinada para executar. Então aqui fala que é muito claro, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Qual que é o segredo? Fé. Não é só ouvir, é ouvir com fé. Lucas 8, 40 aí, deixa eu ver se é 46 ou 43, deixa eu me sintonizar aqui.
Isso, Lucas capítulo 8, versículo 43 fala o seguinte: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me... É interessante isso aqui. Nós falamos isso no GF. É interessante. Jesus estava no meio de uma... É óbvio que ele estava sendo tocado. Concorda comigo ou não? Se você é Jesus, e se você sabe que os outros sabem que você é Jesus, e você está no meio de uma multidão, é óbvio que a multidão vai tocar em você. Então, irmão, Jesus, de uma forma direta, ele estava sendo tocado. Mas no meio de uma multidão aparece essa mulher e toca nele. Não foi nem nele, foram na orla, ou seja, na barra do manto dele, das vestes dele. Não foi nem nele diretamente. Outras pessoas estavam tocando nele. Jesus estava passando, Jesus. Aquela mulher veio, irmãos, e tocando na orla, a palavra fala que a sua hemorragia, da qual ela sofreu tantos anos, foi imediatamente. Mas Jesus faz uma pergunta. E essa pergunta é feita em todos os momentos que nós precisamos entender isso, em que nós estamos ouvindo a palavra. Jesus pergunta: quem me tocou? Muitos estão aqui, mas Jesus pergunta: alguém me tocou horas? É uma pergunta, se você olhar, até mesmo depois Pedro, se você lê em Marcos fala sobre isso também. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, né? Todo mundo ficou calado, Pedro toma a frente, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes quem me tocou? Estava aqui também alguém que não tinha visão. Falou: o senhor está no meio da multidão, ou seja, uma reunião como essa, aí Jesus pergunta: tem alguém que está me tocando aqui? Aí, quem é? Senhor, mas tem vários irmãos aqui. Jesus falou: não é esse toque que eu estou falando, eu estou falando de um toque com fé. Aí Jesus fala o seguinte, contudo, versículo 46, Jesus insistiu. Irmãos, quando o Senhor encontra alguém que toca nele realmente com fé e com vontade, irmãos, isso move o Senhor. Isso faz a diferença para o Senhor, irmãos. Quando a palavra que chega a nós, ela é encontrada, ela encontra em nós um coração de fé, isso é um toque de fé. Quando a palavra chega a nós e o nosso coração está realmente aberto e crendo que o que nós temos recebido é de Deus, isso é o tocar de fé que essa mulher teve. Aí o Senhor falou: olha, contudo Jesus insistiu, alguém me tocou. Então para o Senhor que vale, Aninha, não é tocar por tocar, não é ouvir palavra, ouvir mensagem, todo dia ouvindo mensagem, palavra atrás palavra, não é só isso, irmãos. Sim, a fé vem pelo, mas acompanhado da fé. Não sei se você me entende. Você precisa ouvir, mas ao ouvir você precisa ter fé. É crer. Então para o Senhor que vale, irmãos, é quem, não é eu, você ouvindo mensagem, e não muda nada. Mas é ouvir com fé. Essa mulher foi e tocou, nem nele direto, repito, não foi nele diretamente, foi na orla da veste, e imediatamente ela foi curada. E o Senhor fala o seguinte: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Você quer que a palavra opere? Receba com fé. Você vai ver o poder de Deus na sua vida, na minha vida e na igreja onde nós estamos. Talvez não tenha acontecido porque nós não temos tocado com fé. Temos tocado, somos a multidão,
tocado, mas não com aquele coração daquela mulher. Irmãos, isso é fé. E é isso que o Senhor espera de nós. É isso que aconteceu com Josué e Calebe. Quando Deus falou, estou aplicando, os 12 tocaram, mas somente 2 tocou com fé, Josué e Calebe. Somente os 2 receberam, irmãos, e tomaram posse dessa palavra a tal ponto de falar o seguinte: que gigante que nada. Gigante para nós é pão, é alimento, é encorajamento. Deus nos falou que nos daria a terra, e Ele vai nos dar a terra, vamos possuí-la. Irmãos, isso é fé. É você dar o passo baseado naquela palavra que já foi falada. Deus fala, pisa, e você não está vendo um chão, mas você pisa, crendo que naquele momento Deus vai providenciar o chão para você. Isso é fé, irmãos. Deus fala, vai, nós vamos. Não vai, aí ninguém vai também. Então, irmãos, isso não está nem no encargo da mensagem do Alimento Diário, mas eu senti de nós lermos isso, visto que nós vimos aqui nos itens da imersão também. Muitos tocam nele, irmãos, mas poucos são curados. Muitos tocam, mas poucos são salvos. Muitos tocam, mas poucos são transformados. Muitos tocam, mas poucos avançam. Não é verdade? Aí é cada um de nós, de forma individual, temos que ver como que nós temos tocado na palavra. Porque se ele tocar nele e ele é a palavra, então é tocar na palavra, não é verdade? No princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então a semana 3 do nosso Alimento Diário falou sobre, ainda temos visto sobre Abraão, embora na imersão temos visto sobre Jacó, e agora já estamos entrando, né, já adiante a respeito ali da boa terra, mas aqui fala o seguinte, o título dessa semana, Deus confirma a sua promessa a Abraão após a separação de Ló. Então, irmãos, tem muita coisa que Deus só vai confirmar depois que houver uma separação aí. Não sei de quem, não sei do que, né? Mas alguma coisa precisa ser deixada para trás. Nós vimos em Gênesis capítulo 12, que Deus chama Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1, né? Gênesis 12, 1 fala o seguinte, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Aí Deus falou, sai da tua? Abraão obedeceu. Mas aí quando fala, sai da tua parentela. Não. Aí Abraão não obedeceu. Irmãos, vamos dar um desconto que Abraão não tinha fé que ele teve no final da sua vida. Mas essa fé ele já tinha. Disse o Senhor Deus, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Ele saiu da casa do pai, mas levou o pai. Ele só saiu da casa, mas o meu pai é comigo. Carregou todo o lado, levou o pai, levou Ló. E vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Versículo 4 fala o seguinte, partiu, pois, Abrão, como Ló ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Mas o chamamento que Deus fez a Abraão pela primeira vez não foi em Harã, ele não estava em Harã, ele estava onde? Rapidinho para mim, Senhor Jesus, Atos capítulo 7. Rapidinho para mim, eu nem vou abrir aqui. Versículo 2. Atos 7, 2. Isso aqui é Estevão falando. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouviu, Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava antes. Versículo 3. Ele disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te... Em Gênesis fala vai, aqui fala vem. Versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus, que é a Caldeia, Ur dos caldeus, era a região da Caldeia, então era Ur dos caldeus. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Então, Gênesis 12 fala a respeito do segundo chamamento. Ele já estava em Harã, mas quando Deus apareceu pela primeira vez a Abraão ainda ele estava em Ur dos, região da Caldeia, região idólatra. E Abraão, você sabe muito bem, você já leu sobre isso, Abraão, o pai de Abraão, não é isso? Ele era um
um fabricante, um produtor de ídolos. Então Abraão estava no meio daquela geração e Abraão não se conformava com aquilo. Sabe quando você está num lugar que o seu espírito não sela aquilo ali? Você fica inquieto, você fica ali, você não tem paz, você não tem, sabe, aquele sentimento de tranquilidade. Alguma coisa, esse ambiente não é para mim. Era isso que Abraão sentia. Porque ele não era o lugar que Deus tinha para ele. Irmãos, quando nós estamos em lugares em que você sabe que não é vontade de Deus, e isso não incomoda você, alguma coisa tem de errado, e você precisa rever isso. Irmãos, o nosso espírito, Paulo falou quando ele estava onde? Em Atenas, não é isso? O espírito de Paulo, qual que é a palavra que usa em Atos? Quando retrata de Paulo em Atenas, o espírito de Paulo não é se incomodava, o espírito de Paulo ali estava insatisfeito, agoniado por ver tantos ídolos em Atenas como havia naquela época. Então, irmãos, Deus, quando nós não estamos no lugar que Deus não quer que nós estejamos, alguma coisa acontece. Você fica incomodado, você fica angustiado, você fica agoniado. É isso que Abraão sentiu. Aí Abraão faz o seguinte: eu vou obedecer. Obedecer quem? A uma voz que eu nunca tinha ouvido falar antes. A voz de Deus. E Abraão, irmãos, ele imediatamente sai da sua terra, mas não sai da sua parentela. Ele leva junto a sua parentela. Ele sai da casa do pai, mas o pai está com ele. Lembra de quando o povo saiu do Egito? O povo saiu do Egito, mas estando já lá no deserto, nos foi revelado pelas palavras do próprio povo que o Egito não havia saído deles. Quando, irmãos, Deus nos chama para sair, é para sair. E Deus fala com Abraão sai, ele obedece. Aí ele, em Gênesis capítulo 15, versículo 18, fala que ele cruzou o grande rio Eufrates. Irmãos, rios precisam ser cruzados. Quando Deus nos chama, nós precisamos deixar alguma coisa para trás. É impossível nós carregarmos a bagagem que nós tínhamos ao seguir o Senhor. Deus falou o seguinte: cruza o rio. Você já viu aquele... Isso aí fala-se muito em encorajamentos, em palestras, aquele termo queimem os barcos. Quem aqui já ouviu falar queimem os barcos? Queimem os barcos. O povo nórdico em batalhas, o povo nórdico, quando eles iriam conquistar uma terra, e essa terra você só conseguia chegar nela por meio da navegação. Então, geralmente o capitão ou quem estava no comando da tropa, quando eles desembarcavam na ilha, a ordem era: bota fogo no barco, porque nós não voltamos para trás. Quando os barcos são queimados, você não tem a possibilidade, você não tem a chance de voltar para trás ou retroceder. Quando Deus fala: Abraão, cruza o rio, é só para você ir, mas não para voltar. Irmãos, quando nós somos chamados pelo Senhor, nós somos chamados para avançar, para conquistar a boa terra, para conquistar aquilo que Deus já tem falado, mas nós chegamos já de olho no barco para voltar para trás. E Deus, aí é o seguinte: queima tudo, porque aí você não tem opção. Ou você se une à tropa e conquista a terra e somos todos vitoriosos, ou então não tem opção para você. Irmãos, retroceder não é uma escolha. Retroceder, irmãos, não é uma opção. Nós precisamos avançar. A palavra está sendo falada, Deus está nos direcionando a respeito de práticas, de ferramentas. Nós precisamos escolher avançar. Porque, irmãos, é fato que nós iremos cruzar esse rio. Você já cruzou esse rio. Então, irmãos, não tinha opção para Abraão voltar para a Rua dos Caldeus mais. Não há opção para nós voltar para trás mais. Mateus, rapidinho comigo, capítulo 6. Mateus 6, capítulo 6, versículo
Não, não é Mateus, não, é Lucas. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículo 57 fala: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Lucas 9, 58 agora. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir? Não tem nenhum travesseiro, né? O travesseiro é uma pedra. Era o que Jacó teve. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Versículo 62, mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Uma vez que eu e você, meu irmão, colocamos a mão no arado, é daqui para frente. Não tem como voltar mais para Arã, para Ur dos Caldeus. Não tem como mais, uma vez que atravessou o rio Eufrates, não tem como atravessar de novo de volta, irmãos. Colocou a mão no arado, vamos olhar para frente. Porque o Senhor usou uma aplicação. Por quê? Quem conhece arado, quem aqui já trabalhou com arado puxado animal, tenho certeza que Flávio já trabalhou, Cleomar também já. Não sei, né? Estou falando aqui, mas... se você está arando, irmãos, e o animal... não é trator, não tinha, não era animal, tração animal. E se você olhar para o lado, irmãos, o risco, né? O arado, aquele risco que você estava seguindo direitinho. Se você olhar, distrair, ou seja, já perdeu o rumo. Irmãos, olhar para trás é perder o rumo. É perder o foco. É perder, irmãos, a visão. É o que os espias fizeram, olhando para gigante, olhando para dificuldades, olhando para problemas. Quando nós olhamos para isso e focamos nisso, nós perdemos a linha. Nós perdemos o foco. O próprio Senhor falou que Ele colocou a mão no arado, de agora para frente, não pode olhar para o lado. E muito menos para trás. Irmãos, já atravessou o rio. Tem rios que precisam ser atravessados e tem coisas que precisam ser deixadas para trás. O apego de Abraão era primeiramente quem? Tera, seu pai. Abraão era muito apegado a Tera. Aí Abraão sai de Ur e para onde? Padã Arã. Mas qual que era o destino de Abraão? Canaã. Mas ele parou e ali ele ficou sossegado, né, Flávio? É Jacó em Siquém. Muito tranquilo. Saí de lá. Deus falou para eu sair de lá. Eu obedeci. Mas aqui está sossegado. Ou seja, o apoio de Abraão, irmãos, era o pai. Aquilo que impedia Abraão de avançar era o pai. Precisou do pai ser tirado. Hoje ninguém está falando de pessoas. Mas todos nós temos aí um Tera aí que nos atrapalha a avançar. E talvez você está em Padã Arã, achando que está no ponto final da vida, né? No ponto final da palavra, da promessa de Deus, e ainda tem Canaã para conquistar. E Deus está falando: olha, ou você abandona a terra, ou eu tiro terra. Irmãos, é claro isso. O Senhor nos chamou para avançar, não é isso? E além de levar a terra, Abraão levou Ló. Problema, né? Problema, irmãos. Problema. Aí Abraão leva Ló. Chega lá na frente, tem que separar os dois. Era sobrinho, não é isso? Abraão talvez assumiu uma paternidade para com Ló para cuidar dele. Irmãos, mas uma vez que Deus falou, deixa. Até mesmo, irmãos, com pessoas e até mesmo familiares. Já insistiu tanto. Não há mudança, não há reação. Deus fala, não é que você desistir, ou seja, não, ora, sim, mantém aquele princípio. Irmãos, mas o foco já é outro. Deixa. Deus não desiste de ninguém.
Mas Deus tem aqueles que um dia optaram por ele ou optarão por ele. Então, irmãos, essa questão de cruzar rios, Abraão cruzou o Eufrates, né? Isaías, eu lembrei agora, deixa eu ver se é 43. Isaías 40 e... Isso, 43:1 fala o seguinte: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Agora eu quero ver se você tem ousadia e coragem de olhar para o irmão do seu lado e falar, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Cleomar. Fala para ele, o Deus que te criou, ó Renato. Talvez a maior dificuldade para Abraão obedecer completamente essa palavra de comando de Deus de sair de sua terra era o medo. Era a incerteza, era a dúvida. Nós temos incerteza, nós temos medo, nós temos dúvida. E isso nos paralisa. Isso nos paralisa, isso nos engessa. Aí Deus fala o seguinte: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome e tu és meu. Irmãos, nós somos do Senhor. Assim como Abraão era do Senhor, Dulce, você também é. Nós somos, irmãos, que segurança maravilhosa é essa? E por que às vezes há tanta dúvida não obedecer a palavra de Deus, não é isso? Se nós já somos dele, se nós já pertencemos a ele, tu és meu. Fala de novo com o irmão que está do seu lado, você é de Deus. Ó Senhor Jesus. Que maravilha, né? Bom saber disso, né? Aí o versículo 2 fala, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Olha, você vai cruzar o Eufrates, mas eu estou com você. Irmãos, não é cruzar rios, atravessar. Isso, irmãos, isso nos mostra, ou seja, coisas que precisam ficar para trás. E às vezes acontecem dificuldades que nós temos ainda pânico, entramos em pânico, temos medo. Irmãos, mas o Senhor fala o seguinte, não é se passar. Sabe aquele evangelho maquiado, que muito se prega, vem e deixa de sofrer, né? Irmãos, aqui falou o seguinte, não é se você passar, mas quando. Se já não estiver passando, vai passar. Vai ter que passar pelas águas. Mas quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Irmãos, que maravilha. Passar, todo mundo vai passar, mas a diferença é com a presença dele. Isso, irmãos, só temos quando nós recebemos a palavra com fé. Como eu disse, você toca de uma forma muito verdadeira no Senhor. Aí voltando para Gênesis capítulo 12, Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, não é isso? Versículo 4, nós já lemos de Gênesis 12. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de... Aleluia, irmãos, aleluia, porque estamos indo para Canaã. Não é isso? E lá chegaram. Versículo 7, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera.
passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ele armou entre essas duas, nesse ponto geográfico que estava Betel de um lado e Ai do outro. Betel, você sabe muito bem que é edificação da casa de Deus, e Ai é monte de ruínas ou ruínas. Então Abraão estava diante de dois caminhos, Betel e Ai, edificação da casa de Deus ou ruínas. Irmãos, nós temos uma escolha todos os dias. Ou cooperar para a edificação da igreja que é Betel, irmãos, ou entrar numa vida de ruína. Aí, Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Irmãos, Abraão, ele tinha essa prática de armar tenda, erigir o altar e invocar o nome do Senhor. É interessante que Ló estava com ele. Depois, para frente, nós vamos ver somente Ló armando tenda, mas não edificando o altar. E não vê uma vez Ló invocando o nome do Senhor. Irmãos, por isso que Deus falou, deixa para trás. Porque Ló não quer. Ló já demonstrou que não quer. Ló já manifestou que não quer. Não se sinta obrigado com os Lós que nós temos, irmãos, uma vez que eles não querem nada com nada. Certo, irmãos? Não se sinta culpado. Sabe? Nossa função é pregar o evangelho. Agora, quem vai receber ou não o Senhor, quem vai crer ou não, irmãos, cabe ao Senhor, nós não somos, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Ló não invocou o nome do Senhor, Ló não erigiu o altar, Ló estava do lado, irmãos, estava vendo o exemplo do tio. O exemplo, irmãos, o que o exemplo faz? O exemplo influencia, mas não aqui. Tem pessoas, irmãos, tem exemplos também que influenciam. Vamos falar em invocar o nome do Senhor, né, Flávio? Talvez você tenha para de invocar o nome do Senhor, tem pessoas perto de você que ainda não tem experiência com o Senhor, mas de repente estão invocando o nome do Senhor, porque ouve você invocar, foram influenciadas. Mas tem pessoa que não, irmão. Aí o que acontece? Chega a fome, havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Deus apareceu tantas vezes para Abraão. Deus deu uma palavra para Abraão. Abraão já começou a ter experiência com Deus, aí de repente chega uma fome. Você viu no seu alimento diário dessa semana que o que você quer ver, irmãos, mexer com um homem, com um pai de família, é a respeito do sustento. Mateus capítulo 4, qual que foi o primeiro item que o Senhor foi tentado? Pão. Jesus estava 40 dias no deserto sem comer. Não fala sem beber. Jesus era humano. Homem nenhum fica 40 dias sem. Então beba água. Mesmo com jejum de alimento físico, a água é necessária. A Bíblia não fala que ele ficou sem comer e beber. Eu já vi muitos falando isso. Ficou sem comer e beber. Não. Ficou sem comer. Não fala que ele ficou sem beber. Ele era homem. Irmãos, aí a primeira coisa que o inimigo chega, falou, você não é filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão. Você está com fome, Jesus? Isso é tentar, irmãos. Sabe aquela dúvida? Sabe quando nós temos dúvida do cuidado do Senhor? Que o Senhor provém todas as coisas, o Senhor cuida de nós? É essa dúvida. Sabe quando o negócio está difícil, que o inimigo vem na sua mente e fala, opa, está passando aperto, hein? Ou seja, Deus não está muito bem com você, não está esquecendo de você. Irmãos, o homem, ele é provado principalmente na questão do sustento. Principalmente um pai de família, alguém que honra com as suas contas, tudo em dia, irmãos, aí que ele é provado. E aí que ele é balançado. Abraão foi balançado neste ponto. Desceu para o Egito. Você sabe da história. Teve que mentir. Falando para Sarai, fala, você é bonita. Os egípcios vão querer você. Mas se eles souberem que você é minha esposa, eles me matam.
Mas você parou para pensar que ele pensou só nele e não na esposa, não? É igual Jacó. Se eles souberem que você é minha irmã, eles vão possuir você, mas não vão me matar. É isso. Você está entendendo? Olha só como o homem natural ainda age. É Jacó mandando as esposas para encontrar com Esaú, furioso, e manda a meninada tudo na frente, ele fica lá atrás. Não, vai você, porque às vezes, se o negócio pegar, né? Quem sabe não tem a pena de vocês, e eu vou ficar para trás, irmãos, o homem é assim. Então Abraão falou, vamos pegar uma meia mentirinha aqui, né, Flávio? Vamos. Fala que você é minha irmã. Chegaram aí, você sabe do ocorrido. Depois, Deus agiu, puniu o faraó, que não tinha nada a ver com a mentira de Abraão. Mas o coração de Abraão era para o Senhor, irmãos, e Deus honrou isso. Aí eles voltam do Egito, voltam aí com os bens, voltam possuindo gados, rebanho e tudo mais. Deus cuidou, não precisava. Você acha que se Abraão tivesse realmente aquela fé que ele teve quando ele entregou Isaac, ele tinha descido para o Egito? Então, às vezes, irmãos, quando o negócio aperta, muitos se corrompem. Muitos entram em coisas ilícitas. Quando a fome aperta, quando o calo, não é isso? Muitos irmãos entram, mentem, né? Mentem. E entram, irmãos, em situações que não agradam o coração de Deus. Vamos crer no Senhor. Mateus capítulo 6, né, que nós iríamos ler, rapidinho comigo. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? 31. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos? No alimento diário você lê, eu não sei se você foi ajudado. Já está pensando no almoço de amanhã, o que eu vou fazer amanhã? Já está descongelando o frango que está congelado para fazer o almoço de amanhã. Já está pensando, irmãos, o homem é assim. O que come? O que Bia já está perguntando para a mãe dela o que vai ter de almoço amanhã na casa lá dela, que ela vai almoçar lá. Ah, e o frango já está... Irmãos, é isso. É isso, é natural do homem. Não é? Uma preocupação. É claro, irmãos, mas a gente tem que ver que preocupação não é o seguinte. Não é que você vai deixar... Não, eu não vou fazer nada e amanhã eu vou sair a reunião do Partido do Pão, vou chegar lá em casa e por um milagre vai estar tudo pronto em cima da mesa. Não é isso, irmãos. Não é se preocupar nesse ponto. Tem que organizar, tem que fazer, irmãos, mas a ponto de desesperar, a ponto de se corromper, a ponto, seja, de até mesmo envergonhar o Senhor com situações. É isso. Não, cadê? 31, né? Não vos inquieteis dizendo com que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Os gentios é que não creem, separado, não tem experiência com o Senhor, não recebeu o Espírito. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus não é um Pai negligente. Deus não é um Pai ausente. Deus não é um Pai que esquece do seu filho. Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe o que você... Aqui fala que vocês necessitais. Mas não fala o que vocês querem. Ele nos dá o que nós necessitamos, não o que nós queremos. Porque às vezes o que nós queremos é problema. E traz problema. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino. Sirva ao Senhor. Entregue o Senhor. Irmãos, que o Senhor não vai deixar faltar nada. Olha aí a chuva caindo.
Olha aí. Pode o homem fazer cair uma gota, Flávio? Pode? Olha como está verde as pastagens dos rios, né? Os mananciais, as fontes. Irmãos, isso é Deus. Deus falando, eu não esqueci de vocês. Mas contrapartida do nosso coração precisa estar em servi-lo, né? Em buscar primeiramente o reino. Volta a Gênesis aqui, eu preciso concluir. Gênesis capítulo 13. Gênesis 13 fala o seguinte. Gênesis 13, 1. Saiu, pois, Abrão do Egito, e Abrão já estava voltando para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha aí. Ló bem quietinho, né? Ló ali na barra da saia de Abraão, e Abraão era abençoado, Ló era abençoado. Não fala a experiência de Ló no Egito. Não conta o que aconteceu, mas Ló estava junto. Irmãos, nós sempre temos um Ló que nós arrastamos atrás de nós, é ou não é? Não necessariamente pessoas, tá? Não necessariamente pessoas. E Ló com ele. Ló então estava sempre com ele, não é isso? Versículo 2. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, voltando até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, que nós lemos ali no versículo 8 de Gênesis 12. Entre Betel e Ai. Voltou de novo. Então Abraão estando naquele lugar, o que Abraão faz? Versículo 4, né? Até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Irmãos, Ló estava do lado. Será que, não vendo o exemplo do tio, Ló falou, não, deixa eu também invocar o nome do Senhor, né? Irmãos, versículo 5. Aí Abraão fez a escolha certa. Abraão escolheu por Betel. Abraão sempre escolhia, irmãos, aquilo que a palavra de Deus tinha falado. Versículo 5. Ló, que ia com Abraão, e estava junto, também tinha rebanhos e tendas. Irmãos, é interessante esse negócio de Ló. Sabe? Se você ler 2 Pedro, rapidinho comigo. Gente. 2. Deixa eu ver. 2 Pedro 2. Versículo 7. Deixa eu ver se é isso. 2 Pedro 2, 7. E livrou o justo Ló. Irmãos, Ló nem invocava o nome do Senhor. Aí aqui Pedro fala o seguinte. E livrou o justo Ló, afligido, daqueles insubordinados. Ló já estava lá dentro de Sodoma. Aí sabemos depois que Abraão foi resgatar Ló, Ló foi levado, depois Abraão resgata Ló, depois Sodoma vai ser destruída, Ló é retirado de Sodoma, aquela situação toda lá. Mas, irmãos, essa questão de Ló, que não nem invocava o nome do Senhor, ser abençoado e ainda ser considerado por Pedro como justo. Aí, deixa eu lembrar aqui onde que está agora. 1 Coríntios. Aí eu entendi algo aqui da importância de Abraão. Até mesmo nisso. Não é só nas questões materiais, mas até mesmo nas coisas espirituais. 1 Coríntios 7. Versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa. Então, até mesmo, além dos bens que Ló adquiriu por estar com Abraão, Ló se tornou justo por estar com Abraão. Não sei se você entende, irmãos.
Porque aqui quando Paulo fala que o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, como que alguém incrédulo é santificado? Não é santificado para a salvação. Não é para a salvação. Porque quem salva, a salvação vem por crermos no Senhor. Mas essa santificação aqui, irmãos, requer-se influência. A influência daquela pessoa justo te torna um justo. Você está entendendo? Ou seja, a esposa que é temente ao Senhor, tendo o esposo incrédulo, o esposo é santificado por causa da esposa. No convívio do marido crente, de outra sorte os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, Paulo fala que os filhos de uma esposa que creu no Senhor com um esposo incrédulo, eles são santos. Por causa da atitude da esposa. Por isso, irmãos, que é bom nós andarmos com quem teme o Senhor. Nós somos influenciados até nesse ponto. Ló foi influenciado a ponto de ser chamado de justo. Não, lembrando que não é para salvação, porque Paulo fala em 1 Timóteo 4, 5. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, rapidinho comigo. Fala dos alimentos, né? 1 Timóteo 4, 4 fala o seguinte: pois tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque o que Abraão fazia? Invocava o nome do Senhor. Esse invocar o nome do Senhor, Ló estava perto, Ló estava sendo beneficiado. Olha para você ver. Então, irmãos, nós influenciamos o ambiente. Se você no seu trabalho, onde você está, na escola, você é alguém que invoca o nome do Senhor, você influencia pessoas, sem elas saberem. Não sei se você entendeu no impacto disso, irmãos. As pessoas são influenciadas como Ló foi influenciado. Ló, irmãos, nem sequer abria a boca para invocar o nome do Senhor, muito menos erigia um altar e foi chamado de justo. Olha só, mas porque Abraão era temente e Ló estava perto de Abraão. Então, irmãos, vamos procurar andar de perto com Abraão. Não é isso? Aí, para terminar, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O alimento, você santifica o alimento pela palavra e pela oração. Quando você ora, abençoa o alimento, Senhor, abençoa e santifica este alimento. Irmãos, é santificado, não precisa recusar. Não é porque tem unha fendida, né? Que vai deixar de comer aquele toicinho de barriga. Ah, mas tem unha fendida. Não, ora e santifica, meu irmão, ó. Não é verdade? Né? Os judeus, né, falavam, unha fendida, ixi. É porco, muito, não vou mexer com isso não. Mas, irmãos, tudo que Deus nos deu é santificado. Ora, santificou, irmãos. A não ser que você sabe que foi oferecido por uma oferenda aí, não. Aí você já mudou, porque você está sabendo. Agora você não sabe. Irmãos, ora, abençoe e santifica. É santificado pela oração, e Ló foi santificado porque Abraão invocava o nome do Senhor e erigia altar e adorava o Senhor, e Ló pegando carona. Ah, se ele soubesse disso, ele não tinha ido para Sodoma. Mas ele confiava muito nas suas escolhas. E deixa eu terminar aqui. Gênesis 13, né? Gênesis 13. Gênesis 13. Versículo Gênesis 13, 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Nós vemos aqui o tanto que Abrão amava Ló. Parente chegado não é qualquer coisa, meu irmão. Você não chama ninguém de parente chegado, é quando você tem um afeto, um carinho, um amor por aquela pessoa, você o chama de parente chegado. Era o que Abraão tinha com Ló. Somos parentes chegados, eu não quero me separar de você, mas você vai escolher. Sabe quando alguém te manda escolher, você fala, opa, irmãos, cuidado com as escolhas que você faz. É aquela escolha, nós sempre queremos escolher, né? Irmãos, cuidado com as escolhas. Aí Ló fez o quê? Acaso está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos. Agora Ló levantou os olhos. Olhou e viu toda a campina do Jordão que era bem regada. Está chovendo. Meu gado vai ter muita passagem. Tem água, uma baixa maravilhosa. Eu não vou ter trabalho de ficar subindo morro, penhasco. Não. Quero a baixa.
Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Versículo 11. Então Ló escolheu. Abraão escolheu Betel, Ló escolheu Sodoma. É isso. O que você quer escolher? Ou o que você escolhe nessa noite? Irmãos, a nossa vida é feita de escolhas. E não adianta depois reclamar com Deus por escolhas erradas. Ou feitas sem a dependência dele. Ah, Deus, me ajuda. Aí Deus olha para nós, né? Muito bem, na hora de escolher, não perguntou, não dependeu, agora quer me ajuda. Eu tô aplicando, irmãos. Deus olha para... Deus me ajuda. Mas Deus falou, mas não dependeu de mim na escolha. Ou soube qual que era a direção e não escolheu a sua. Oh, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, né, Emília? Que o Senhor tem misericórdia de nós. Aí Ló escolhe a baixa, olhou, ergueu os olhos e viu toda a campina. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando suas tendas até Sodoma. Presta atenção em algo aqui. Uma vez que Ló saiu da presença de Abraão, ele não parou nas baixas do Jordão, ele não ficou ali. Irmãos, uma vez que nós saímos da presença do Senhor, você acha, não, eu estou tranquilo, não estou fazendo, estou tranquilo, estou na campina do Jordão aqui, não tem nenhum problema. Irmãos, mas é fato ir armando a tenda até Sodoma. Irmãos, é passo a passo, sair da presença do Senhor, sair do desfrute da palavra, é ir armando a tenda até Sodoma. Ah, não, mas estou cansado, estou desanimado, não vou na reunião hoje, semana que vem também não vou. Passa uma semana, 2, 3, sai da comunhão, sai do desfrute, sai da vida, aí de repente está lá em Sodoma, irmãos. Aqui é bem claro, ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, para finalizar, deu meu tempo. Para finalizar, versículo 14, disse o Senhor a Abrão, depois, por que o Senhor ficou claro, por que precisou especificar isso aqui, depois que Ló se separou dele? O que Deus está falando? Abraão, Ló era uma pedra de tropeço para você. Você está entendendo? Mas depois que se separou, mas ainda você vê depois Deus tendo misericórdia de Ló, né? Que salvou ele, resgatou ele. Aí depois Ló entra para uma caverna com as 2 filhas e ali dá início a 2 povos, moabitas e amonitas. Irmãos, tudo é escolha, consequências e resultados. Mas aí Deus fala, olha, ergue os olhos e olha. É interessante, quando no versículo 10, Ló levantou os olhos por conta própria, não é isso? E escolheu por conta própria. Já no versículo 14, Abrão só ergueu os olhos porque Deus mandou uma palavra de comando. Ergue os olhos e veja, e olhe desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te. Abraão, levanta, ergue os olhos e percorre a terra. Irmãos, é o que Deus tem falado para nós hoje, erguer os olhos e percorrer a terra. Nós estamos aqui na nossa localidade, né? Isso é muito bom, maravilhoso, estamos sendo abençoados, mas Deus está falando o seguinte, olha, levanta os olhos e percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Irmãos, tem direções que o Senhor vai nos dar somente quando Ló sair. Precisou de Ló sair para Deus falar para Abraão, percorre a terra. Irmãos, é o que Deus tem para nós. Então vamos nos apegar a isso, vamos crer nisso, vamos crer na palavra e vamos saber que tem um Deus que nos direciona. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos dando tiro no vento ou tiro no escuro, irmãos. É uma palavra que está sendo dada.
Mas esse ló que você está carregando, você tem que deixar ele para trás, meu irmão. Você sabe qual que é o seu ló. Você tem que abrir mão disso, senão Deus não vai avançar na sua vida. Deus não vai avançar na minha. Tem lós que precisam ficar para trás, não é, Adriano? Tem ló que precisa ficar para trás. Já foi um peso até aqui. Você vai ser abençoado, Deus vai te resgatar depois, mas quanto a mim, eu preciso avançar. Jesus é o Senhor. Amém? Pequenos grupos, vamos ruminar um pouquinho.